Olá, meu nome é Felipe Bellini e eu sou professor de redação e de inglês no cursinho da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom, falar sobre redação, falar sobre como produzir um texto, acho que já tem dezenas e centenas de outros vídeos e outros tópicos em blogs. Então eu decidi hoje, especificamente, falar sobre os principais erros que eu encontro quando vou corrigir redações. Falando da redação do Enem, ou da redação da prova da UFRN, da redação da prova da UERN, a gente tem a estrutura do artigo de opinião, a estrutura da carta aberta, do texto dissertativo argumentativo. E o principal erro que a gente vê primeiro é se o aluno procedeu nesse gênero. Se ele procedeu escrevendo um texto que é dissertativo argumentativo, que vai colocar lá o tema, se colocar sobre esse tema, dar a sua opinião, defender a sua opinião e, por fim, realizar uma conclusão que remeta à tese e que passe um argumento moral, um argumento de conclusão para o seu leitor. Depois disso, o que eu vejo como principal erro é a fuga do tema. Poxa, se é para mim escrever uma redação sobre prostituição, eu tenho que escrever uma redação sobre prostituição e não o que eu considero uma mulher ou um homem promíscuo. Se eu recebo uma proposta de redação para escrever sobre campanha eleitoral, eu posso até usar de crimes eleitorais como argumento, mas eu não posso me dedicar exclusivamente a crimes eleitorais, não foi o que a proposta pediu. Eu tenho que falar o que está na proposta, o que se espera é que você siga o tema. Bom, continuando nos erros, assim de cabeça, o que eu acho que são os principais erros é aquela linguagem chula, onde o escritor, o autor, usa termos do cotidiano em exagero, gírias, palavrões. Isso não pode se ter em redação. Primeiro, palavrão de extremo mau gosto, assim que ele é visto, se tratando do concurso do Enem, sua prova é anulada. Você não pode colocar palavrões, você não pode colocar palavras ofensivas dentro da sua redação do vestibular. Se tratando de gírias, de termos coloquiais, poxa, esse não é o objetivo. Você está escrevendo um texto, uma forma culta, geralmente, dentro de um concurso, geralmente especificado para um jornal, para um meio de comunicação. Você tem que escrever uma linguagem culta, onde todos entendam. O que é muito diferente daquela linguagem extremamente rebuscada que alguns alunos buscam. Não. Escrever na forma culta é muito diferente de encher o seu texto de palavras extremamente arcaicas e, sei lá, demasiadamente, na opinião do aluno, chiques, que não vão fazer diferença. Tomem cuidado na hora de colocar essas palavras, esse exagero de palavras, porque eles podem sim lhe prejudicar. Eles podem sim prejudicar a leitura do seu texto. Eles podem fazer sim com que, quando o avaliador for ver, não encontre conexão no seu texto. O seu texto se torne um texto até pouco coeso e até incoerente. Continuando nos erros, eu acho que o outro erro é o erro de português. Poxa, eu estou escrevendo uma redação para um concurso. Tudo bem, e você pode ter certeza que nenhuma banca coloca como principal erro os errinhos de português. Mas escrever um texto completamente errado lhe prejudica, lhe tira aquele um pontinho que pode ser o diferencial para a sua aprovação no vestibular. Então, revisa o seu texto. Faz ali o rascunho. O rascunho não é só você montar o texto. Lembrando que o rascunho é você colocar os tópicos, escrever o seu texto, ler o seu texto atentamente, pensando que você também vai ser um leitor, se colocando no papel de leitor, que não tem que conhecer o tema, que tem que se agradar, tem que gostar de ler esse texto. É tirar argumentos que não cabem, colocar bons argumentos, certo? Mudar, tirar palavrinhas, cortar palavrinhas, recolocar palavrinhas, reler, passar a limpo, corrigir erros de português, corrigir erros de grafia. Continuando, além desses erros de grafia, outra coisa que realmente
incomoda alguns professores. Não é o meu caso, eu acho que um clichê até que cabe, mas aquele aluno que usa clichês e expressões até do dia a dia, mas que não são tão populares, tão coloquiais no seu texto. Poxa, você tem que pensar 2 vezes se vale colocar uma expressão no seu texto, se vale colocar uma coisa do dia a dia, se vale dar o aspecto de um texto falado. O que não é ruim, o que não é bom, você tem que ver se cabe ao texto que você está montando. Exemplo é como colocar tudo em pratos limpos. Poxa, talvez caiba no meu texto, mas eu tenho que ver isso. Porque se eu usar um clichê sem necessidade, poxa, perde, é um texto muito óbvio. E a gente não quer isso. Outra coisa que eu acho importante, eu acho que é o principal erro, é citação. Eu adoro corrigir redação no vestibular. E uma das coisas que eu mais gosto é perceber a criatividade dos meus alunos ao inventar citações. Poxa, você vai escrever uma citação, você tem que ter certeza do que o cara falou. Citar a fonte. Poxa, como é que eu vou fazer isso na redação do vestibular? Não faz. Se for usar de citação, que seja uma citação muito popular, uma frase do Einstein, ou pegue as citações dos textos, dos abstracts da sua redação do vestibular. Poxa, lá em cima você tem a proposta de redação. Na proposta de redação você tem 2 textinhos que são colocados lá. Aqueles textinhos têm 2 funções. Uma é movimentar, é proliferar ideias na cabeça do vestibulando. A segunda é citar. No caso do Enem, eles querem tanto que você use esse texto, que as linhas que forem colocadas, copiadas desse texto, não são nem consideradas a título de calcular linhas no Enem. Então, prestar atenção nisso. Ver como usa a citação. Nunca inventar a citação. Daí a gente tem um outro texto que é muito comum. Enquanto a gente tem aquele textinho que não tem nada, que escreve muito pouco, e que daí já é anulado, a exemplo do Enem, você escreveu 8 linhas, péssimo. Seu texto é anulado. É dado como informação insuficiente. Aquele aluno que enche o texto de informação é o outro lado. Você não pode fazer um texto muito cheio de informação, muito longo, com informações demasiadas, e nem ser repetitivo. O seu texto tem que ser objetivo, uma linguagem clara. Um texto que é muito longo, com parágrafos muito longos, ele dá a sensação de texto cansativo, e com certeza você está falando algo desnecessário, uma informação extra que o próprio leitor pode chegar àquela conclusão, ou que você pode induzir o leitor a chegar naquela conclusão, mas você não precisa gastar tanto tempo. Eu acho que estes são os principais erros, além, é claro, do texto que não tem conectivos para ligar as informações, então é um texto não coeso, ou aquele texto que tem várias informações dispersas e que não se combinam. Então nós temos informações, um texto que não é coeso, que não usa os conectivos certos para ligar as informações, e um texto com informações que não tem nada a ver e que o leitor vai ler aquilo lá e vai ficar confuso. E isso a gente não quer nunca, isso tira a sua pontuação do Enem. Bom, desculpa se eu fui meio agressivo, essas são as minhas ideias sobre os principais erros do vestibular e que eu acho importante que os alunos tomem cuidado na hora de produzir uma redação. E você evita a grande maioria desses textos fazendo rascunho. É o rascunho que vai evitar que você escreva a sua redação com tantos erros. É no rascunho que você vai ver os argumentos que não tem nada a ver e tirar eles fora, os argumentos que estão muito trabalhados e que não há essa necessidade. É também no rascunho que você vai corrigir os erros de grafia, os erros de português, que você vai rever a introdução, que você vai conferir se a estrutura do texto está certa, que você vai trocar aquelas palavrinhas que são muito coloquiais por palavrinhas mais sofisticadas e tirar aqueles períodos imensos e cansativos que não tem nada a ver com o seu texto. Façam rascunho e garantam a sua nota no Enem. Muito obrigado.